Pessoal, nas aulas passadas nós falamos bastante a respeito de áreas. E a gente vai continuar falando. E a primeira área que a gente falou foi aquela área fácil lá que a gente tem da tia Cotinha, que a área do triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2, onde a gente tem o triângulo, nesse triângulo qualquer, a gente tem a base e a gente tem a altura. Nesse caso, a altura 90 graus. Então, é base vezes a altura dividido por 2. Independente da altura, se a altura está contida no triângulo ou não. Por exemplo, se eu tiver aqui a minha base e aqui eu tiver a minha altura lá fora do triângulo, ó, também é possível calcular a área do triângulo usando essa fórmula. Base vezes altura dividido por 2. A outra área que a gente viu também foi a fórmula trigonométrica, onde a gente fala que a área do triângulo é igual a vezes B dividido por 2 vezes o seno do ângulo θ, onde esse triângulo ele é formado aqui por um ângulo, por um lado e por outro lado que está colado no ângulo. Então tem que tomar bastante cuidado, porque às vezes ele coloca o outro lado aqui para a gente poder calcular. Só que vamos supor que eu não saiba esse lado aqui, ó. Não tem problema, ó. Tá oposto do lado de lá. A gente pode usar um conhecido nosso, a lei dos cossenos, onde a lei dos cossenos ele fala assim, ó, x ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado menos 2 vezes a vezes b vezes o cosseno do ângulo θ. A gente ainda pode usar o recurso dos nossos círculos trigonométricos. E olha só, tem mais uma área aí também que a gente estudou um pouquinho, que é a área do semiperímetro, onde a gente tem um triângulo qualquer e a gente não tem a altura e nós não temos os ângulos. Só que a gente pode calcular a área desse triângulo pela fórmula do semiperímetro, que é a raiz quadrada de P vezes P menos A, P menos B e P menos C. Onde Pzinho é o semiperímetro. Então, se eu tenho lá um triângulo e eu tenho todos os lados, que no nosso caso aqui eu vou chamar de A, B e C, o Pzinho, se a gente for colocar, coloca lá ó, A mais B mais C. Isso daqui é o perímetro. É a soma de todos os lados. Só que essa é a nossa fórmula do semiperímetro. Então a gente tem que pegar esse carinha aqui e dividir por 2. Se a gente tem todos os lados, a gente também pode calcular a área do triângulo tranquilamente. E pessoal, imagina que eu tenho duas retas paralelas. Nessas duas retas paralelas, eu tenho um ponto aqui que eu vou chamar de B e de C. O que acontece? Vou colocar aqui de um lado A1 e do outro lado aqui A2. Essa reta R e a reta S são paralelas, então a gente pode colocar aqui ó, R paralelo a S. E eu vou desenhar aqui o triângulo. Ó. O primeiro triângulo, vamos fingir que está certo, e o segundo triângulo lá fora. Pessoal, não é base vezes altura? Qual que é a distância entre as duas retas? 90 graus é H. E a base aqui não é a mesma? Se a base é a mesma, ó, base vezes altura. Então, a área do triângulo A1BC vai ser igual à área do triângulo A2BC, porque aqui a nossa base é igual e a distância é a mesma, porque as duas retas são paralelas. E isso vale para qualquer triângulo que eu colocar em retas paralelas, desde que esteja o outro ponto lá contido na reta R. Então a gente pode fazer isso daí tranquilo e calmo. Pessoal, o primeiro exercício que vai aparecer para nós, ele fala assim, ó. Ele dá um triângulo. Nesse triângulo, uma reta. Aí ele fala assim, ó, A, B, C e D. E ele pede para provar que a área do triângulo ABD dividido pela área do triângulo ADC é igual BD sobre DC. Então ele pede para a gente provar essa propriedade que nós temos aí no triângulo. Pessoal, para provar isso daí, a primeira coisa que a gente vai fazer é chamar de altura aqui, ó. A altura dos dois triângulos, se eu pegar aqui, ó, desse ponto
Vou colocar lá fora para indicar que é dos dois. Ó. A altura dos dois triângulos eu posso chamar de H. Esse pedacinho aqui eu vou chamar, sei lá, deixa como sendo X. E esse outro pedacinho aqui eu vou chamar de Y. Agora, o que a gente vai fazer? Calcula a área do primeiro triângulo. Calcule a área desse triângulo aqui primeiro. Ó. Calculando a área desse triângulo, a gente vai colocar que a área do triângulo 1, eu vou colocar aqui a área desse carinha aqui, ó, do triângulo 1, é igual a base vezes a altura sobre 2. Agora eu vou pegar o segundo triângulo que eu vou chamar de A2. Se eu chamar de A2, ó, o A2 vai ser igual base vezes a altura dividido por 2. Então, y vezes a altura sobre 2. Agora pega esse daqui e divide por esse daqui. O que a gente vai ter? Ah, só passar dividindo. Todo mundo dividindo. Ó. Vai ficar A1 dividido por A2 igual x vezes h sobre 2 dividido por y vezes h dividido por 2. Ó, de cara, a gente corta 2 com 2 e h com h. Então, vai sobrar aqui para a gente o A1 sobre o A2, que é igual a x sobre y. Só que quem que é o A1? Se a gente olhar o A1, é a área do triângulo ABD. Então, ó, passando aqui para frente, a gente vai ter que A1 é a área do triângulo ABD. Quem que é o A2? O A2, ó, é a área do triângulo ADC. Então, é a área do triângulo ADC, que vai ser igual. Quem que é o X lá? O X é o BD, ó. Então, a gente coloca aqui, BD. E embaixo, no denominador, é o Y. O Y é o DC. Então, coloca DC. Pronto, está aprovado nossa propriedade em relação às áreas. Ó. Exatamente o que ele colocou lá em cima. No outro exercício ele fala assim: o triângulo APN na figura a seguir tem área igual a 5. AP sobre PB é igual a 1/3 e AN sobre NC é igual a 2/3. E ele pede para calcular a área do triângulo BPN e ABC. Então vamos primeiramente desenhar o triângulo aqui para a gente entender o que está acontecendo. Então, ó, eu tenho um triângulo, aquela coisa toda, triângulo perfeito. Aqui, aí a gente tem aqui. Ele fala que a área, eu vou colocar aqui, ó, A, P, N, B e C. E ele fala que essa área aqui é igual a 5. Ele também fala que A, P sobre PB é igual a 1/3. E ele fala que A, N sobre NC é igual a 2/3. E ele pede para calcular a área do triângulo. Vou colocar assim, ó, a área do triângulo BPN. E ele também pede para calcular a área do triângulo ABC. Então, isso que ele está pedindo no exercício. Bom, primeiramente, nós temos a relação. Se a gente pegar esse triângulo com esse triângulo, lembra a nossa propriedade que a gente acabou de provar. Se a gente fizer essa área sobre essa é igual a esse lado sobre esse. Só que, ó, a gente vai ter que virar no sentido aqui do nosso triângulo. Ó. Então fica essa área sobre essa, esse sobre esse. Essa área, ó, essa área sobre essa, esse lado sobre esse lado. Então é isso que a gente vai ter que fazer. Ah, não sei qual que é essa área aqui. Ah, eu vou chamar essa área aqui de X. Se eu chamar essa área aqui de X, aqui nós temos, nós nem precisamos substituir valor, porque a gente vai fazer assim, ó, 5 sobre x é igual a P sobre PB. PB. Só que, ó, AP sobre PB, a gente provou, aqui tem no exercício, e a gente provou essa propriedade. Então dá para a gente substituir o AP sobre PB aqui embaixo. Então, vai ficar 5 sobre x igual o AP sobre PB é 1/3. A gente faz a cruzadinha. Aí vai ficar x igual a 3 vezes 5.
e o x igual a 15 unidade de área. Só que, ó, quem que é o nosso x aqui? A é o BPN. BPN. Então, a gente já achou a primeira resposta. Então, essa aqui é a primeira resposta. Agora vamos para o próximo. O próximo, ao invés de eu fazer nesse triângulo aqui, eu vou pegar uma nova folha e vou fazer um novo triângulo, para não confundir. Então, eu pego aqui, o que eu faço? Faço um novo triângulo. E como ele quer a área do triângulo total, o que a gente vai fazer? Não vou nem desenhar tudo, eu só vou fazer isso aqui, ó. Desenho aqui. Aí é o A, B, C, N. Esse pedacinho aqui é a soma desses dois, ó. É a soma desses dois. Só que aqui a gente encontrou 15. Se a gente encontrou 15, o somatório aqui é igual a 20. Então aqui, agora, ao invés de eu colocar o 5, eu vou colocar 20, ó. Coloco 20. Pronto, ó. Exatamente o triângulo de lá, só que eu somei essas duas áreas e tirei essa linha aqui. Não ficou muito mais fácil de enxergar? Fica muito mais fácil de enxergar, porque olha só, a gente pode fazer, vou chamar essa área aqui de y, que é a área que ele quer, eu faço 20 sobre y é igual o AN sobre o NC. Só que o AN sobre NC, ele deu pra gente, ó, AN sobre NC é 2/3. Então vai ficar 20 sobre y igual a 2/3. E agora, professor? Agora você faz a cruzadinha. Fez a cruzadinha aqui, ó, joga de um lado, joga do outro. Vai ficar 2y igual a 3 vezes 20. Passa dividindo. Y é igual a 60 sobre 2, y igual a 30 unidade de área. Terminou, professor? Claro que não. Por quê? Porque ele pediu a área do triângulo ABC e a gente achou que isso daqui é 30. Ó. Então toma cuidado, às vezes pode ter na alternativa o 30 e aí a gente acaba anotando errado. É o total que a gente quer. A gente quer a área do triângulo ABC, que vai ser igual a 20 mais 30, 50 unidade de área. Então, essa daqui é a resposta do nosso exercício.